Olá, eu sou o Dr. Antônio Teixeira, empresário contábil e advogado, e nesse vídeo falarei sobre as medidas prioritárias para os primeiros dias de gestão do governo. Mas antes disso, gostaria que vocês dessem joinha no nosso vídeo e se inscrevessem no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Ontem, em entrevista, o ministro da Casa Civil divulgou várias medidas prioritárias para esses 100 primeiros dias de governo. E nessas medidas prioritárias foram divulgadas várias ações, em vários que cada ministério ia fazer para esses 100 primeiros dias. Claro que nós não estamos dizendo aqui que essas medidas não são boas, mas nós não vamos nos ater a todas elas. Vamos, nesse vídeo especificamente, tratar de umas 2 ou 3 medidas, e verificar a tendência que esse governo está impondo no sentido de arrumar a casa, de arrumar a gestão. Bem, logo na primeira medida eles colocaram como essa MP, a 871 de 2019, que é aquela que trata de fraude na Previdência. Então essa medida ela já está em vigor, já está valendo, eles já estão implementando isso, e isso foi colocado como a primeira medida. Mas veja, nesse particular nós vemos que não tem muita novidade, porque todos os governos estão sempre com medida de anticorrupção, com medida de fraude, de irregularidade. Essas questões da Previdência elas são rotineiras e são periódicas. Agora, o que deixa a gente com dúvida é porque isso nunca acaba. E muda governo, entra governo, sai governo, continua sempre essa história de que existe corrupção, de que existe irregularidade nos benefícios. E veja que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, eles têm uma equipe de investigação que fica direto fazendo acompanhamento, investigações no caso da Previdência Social, e volta e meia eles estão desmantelando quadrilha, desmantelando as coisas que acontecem dentro da Previdência Social na questão de benefício. Mas o que a gente não vê é uma medida que venha sobre os funcionários, porque para haver essa irregularidade, para haver essa fraude, tem que ter participação dos funcionários, porque o beneficiário ou o pretenso segurado, ele não tem como ir lá e fazer isso sozinho. Quem opera o sistema, quem dá a aprovação, quem libera isso é funcionário. Seja ele comissionado ou não, nós não sabemos, mas de qualquer maneira existe aí uma participação do funcionário. E se esse funcionário ele é identificado, ou se os funcionários são identificados, as providências têm que ser tomadas. Agora, não existe nenhuma legislação, nenhuma divulgação efetiva no sentido de quê? De que existe uma ação em cima do aparelho, em cima da estrutura estatal, para coibir os servidores de liberar esses benefícios de forma irregular ou fraudulenta, etc. Então, essa questão de coibir a fraude, revisando benefícios, isso está certo, ninguém aqui está desautorizando, desaprovando isso, não tem que ter. Mas se isso está constante, tem que ver a origem disso e atacar a origem, porque quem libera, quem aprova, quem dá deferimento, isso são os funcionários, o pessoal que trabalha com essas informações. Então, só jogar a responsabilidade em cima dos segurados, não estou dizendo que eles estão certos, veja bem, mas não vai resolver, o problema vai continuar de eterno, tá? Então, essa é uma da primeira medida que já estava em vigor, que é a medida periódica, mas que visa o quê? Diminuir custo e evitar gastos, tá? Então, essa é a grande tendência do governo que ele vem colocando aí. Outra situação bem interessante foi a questão da extinção de 21 mil cargos comissionados. Então, esses cargos, a extinção desses cargos vai representar uma grande economia para o governo. E a gente sabe que cargo comissionado, é claro que existem alguns cargos comissionados necessários para o funcionamento da máquina administrativa. Mas nós sabemos também que no governo, seja ele estadual, federal ou municipal, a maioria dos cargos comissionados são para apadrinhados, a grande maioria são para pagamento de dívidas políticas, as pessoas não trabalham, não existe produtividade, então nada melhor do que pegar esses cargos que não representam nada, que não produzem nada, que só dão gastos para o governo, e extingui-los. Não sei se esse número é um número considerável em razão do total, mas de qualquer maneira é um número bem alto, é um número que vai trazer uma economia boa, porque na verdade são cargos que na grande maioria das vezes estão sendo usados simplesmente para que as pessoas recebam sem estar lá trabalhando e não produzem grandes coisas. Outras situações também
que vem trazendo dentro dessas metas prioritárias é a questão da infraestrutura no sentido das privatizações, tá? Então, privatizações estão prevendo privatizar 12 aeroportos, 10 portos, né? Então, a grande maioria das empresas que são administradas pelo governo são empresas que estão eivadas aí com vício de fraudes, com corrupções, são empresas deficitárias e o governo não administra bem, então eles estão privatizando no sentido de que isso vai melhorar. Nem sempre isso acontece. Nós estamos vendo, né, que no Brasil as coisas não funcionam corretamente. Mas, de qualquer maneira, vai sair do peso, né, vai sair esse peso dos ombros do governo. Entendemos que no Brasil as coisas elas não andam como deveriam ser. Nós temos vários modelos de privatização e vimos que o atendimento, e vimos que a prestação de serviço não melhorou. Existem muitas dificuldades também, nem todas essas empresas que foram privatizadas estão trabalhando corretamente, né? Estão trabalhando efetivamente, estão cumprindo aqueles contratos, né? Existe várias discussões, mas de qualquer maneira o governo vai economizar. Dentro da divulgação dessas medidas prioritárias para esses primeiros 100 dias de governo, foram várias, né? Inclusive até a troca de brasão do Mercosul no passaporte por brasão do Brasil, etc, né? São várias, mas nós vamos ficar aqui. Nós identificamos uma ausência, tá? Que é no sentido de quê? No sentido de que o governo ele vem falando que precisa sair do cangote do empresário para que o empresário possa trabalhar e a economia volte a andar. Nós estamos falando aqui da reforma tributária, né? Nós já vemos falando já algumas vezes de reforma tributária, que tem que diminuir impostos, encargo, todo mundo sabe disso, né? Isso é necessário. O Brasil ele não compete, né, para atrair investimento por conta dessa carga tributária, e nessas medidas prioritárias não entrou nenhuma pequena reduçãozinha de imposto, extinção, diminuição de alíquota, nada. Isso mostra que o governo não está preocupado em ajustar, né, as contas de uma forma em geral ou até de melhorar a economia. Ele está preocupado simplesmente em diminuir gastos. Porque, na verdade, é essencial que se diminua a carga tributária no Brasil para que se atraia investimento, para que quem esteja trabalhando também aqui no Brasil possa ter uma atividade menos pesada, possa ter uma lucratividade, a economia possa andar, né? Possa ser gerado mais empregos. Enquanto não se mexer na questão tributária, nos impostos, o país também não vai gerar sua economia. Nós temos um exemplo claro, eu sempre repito isso aqui nos vídeos. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos baixou os impostos e a economia voltou a andar. É claro, é relação diferente, é local diferente, situação diferente, mas o Brasil é o local que tem, é um dos locais no mundo que tem maior carga tributária. Então, se não diminuir, não vai atrair investimento, a economia não vai melhorar e os empresários não vão suportar, porque passa grande parte do ano pagando imposto. Pois bem, essa é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês e até o próximo vídeo.